Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso curso de desenvolvimento de páginas web. E na aula de hoje, nós vamos aplicar CSS no painel de navegação que nós criamos na aula anterior. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas aulas. Na aula anterior, nós criamos esse bloco de navegação que serve para a gente navegar entre o nosso documento. Por exemplo, quando eu clico aqui em conclusão, ele já me manda direto para a parte da conclusão do texto. Quando eu clico, por exemplo, em corpo do documento, ele já traz aqui direto para a parte do corpo do documento. E assim por diante. Mas perceba que esse nosso bloco de navegação está bem diferente desse daqui. Então hoje o objetivo é utilizar CSS e deixar o nosso bloco de navegação igual esse do exemplo. Um outro efeito interessante é que quando eu clico aqui, por exemplo, em conclusão, perceba que ele demora um pouco até chegar na parte da conclusão. Vou voltar aqui e clicar mais uma vez. Então eu cliquei, perceba que a navegação até a parte da conclusão é um pouco mais suave, já que no nosso, quando eu clico em conclusão, ele vai instantaneamente aqui para essa parte. Então, para a gente aplicar esse efeito de navegação mais suave, a gente vai vir aqui no nosso projeto. Vou vir aqui na parte do CSS, no arquivo style.css, e aqui logo abaixo desse bloco, eu vou criar mais um bloco de CSS, e esse CSS eu vou aplicar ao HTML. Lembrando que quando eu coloco HTML aqui, eu estou me referenciando a esse elemento que engloba todo o meu site, então é o elemento HTML. E para aplicar aquele efeito de navegação mais suave, a gente usa uma propriedade chamada scroll behavior. Scroll behavior. Essa propriedade aqui. E o valor dela vai ser esse daqui. Smooth, que seria suave. Então a navegação dessa nossa página inteira vai ser suave. Agora quando eu clico, por exemplo, em conclusão, perceba que ele já aplicou esse efeito. Ele já demorou um pouquinho mais para chegar lá na conclusão. Se eu clico aqui em corpo do documento, então ele já aplicou o efeito de navegação mais suave na nossa página inteira. Agora que a gente já aplicou esse efeito na nossa página, o foco vai ser estilizar a nossa lista de links. Então eu vou voltar aqui para o meu Visual Studio Code, vou abrir aqui o arquivo estrutura principal página web, que é essa página aqui, e vou procurar a minha lista de tópicos, que está aqui, relembrando que é o elemento UL. E eu vou aplicar um ID para essa lista. Assim a gente vai poder aplicar CSS usando o ID dela. Eu vou chamar ela de lista-tópicos. Salvei. Eu vou copiar esse ID aqui. Vou vir para a parte do CSS. E já vou criar um bloco CSS aplicado para essa lista. Como eu vou usar o ID, eu coloco primeiro o sinal de cerquilha, o ID, e agora eu posso aplicar o CSS então para a minha lista de tópicos. A primeira coisa que eu quero fazer é tirar esses marcadores da lista. Então vou vir aqui, a propriedade é list-style-type, vou deixar com o valor none. Atualizando, perceba que ele já tirou então os marcadores. Perceba que essa lista está um pouco distante aqui da borda esquerda, isso por causa do padding que ela tem por padrão. Então eu vou vir aqui na lista e vou configurar o padding dela para ficar com 0. Vou voltar aqui e atualizar. Perceba que agora ela já ficou grudada aqui na borda do elemento. O próximo passo vai ser tirar esse sublinhado de cada link. Então eu vou vir aqui, eu vou criar mais um bloco de CSS. Ele vai ser aplicado para minha lista. Então eu coloco novamente cerquilha, lista-tópicos. E eu quero que ele pegue todos os links que estão dentro dessa lista. E o link é o elemento A. Relembrando que para tirar o sublinhado, a gente usa a propriedade text-decoration com o valor none. Atualizando, perceba que ele já tirou então o sublinhado dos nossos links. E eu também quero deixar a cor da fonte de cada link preta. E a cor da fonte é a propriedade color, e eu vou deixar ela black. Atualizando, agora a gente já configurou os links, então com a fonte preta e sem o sublinhado. Se a gente ver aqui no exemplo,
a gente pode notar que em cada item da lista existe uma linha logo abaixo, para a gente poder separar cada um dos itens. Então aqui eu também vou fazer isso. Como a gente quer estilizar os itens da lista, então primeiro eu vou referenciar a lista de tópicos e eu quero pegar os itens. O item é o elemento LI. Quero aplicar uma borda embaixo dele para a gente criar aquela linha. Então eu uso a propriedade border bottom. Eu quero que essa borda tenha 1 pixel de espessura. Quero que a linha seja uma linha sólida e a cor dela eu vou colocar um tom de cinza. Então eu uso cerquilha DDD, que é um tom de cinza bem claro. Vou voltar aqui e atualizar e perceba que ele já adicionou uma linha embaixo de cada um dos itens dessa minha lista. É uma linha bem clarinha com aquele tom de cinza que a gente escolheu. Olhando aqui no exemplo, a gente percebe que cada um desses itens tem uma altura um pouco maior do que essa aqui dos nossos itens, que é a altura padrão deles. Para a gente deixar o item um pouco maior, eu vou usar a propriedade padding. Então aqui, no mesmo lugar onde a gente configurou a borda do item, eu vou configurar o padding dele. E primeiro eu vou colocar 8 pixels. Vou voltar aqui e atualizar. E perceba então que o nosso elemento já ficou um pouco maior, assim como o elemento aqui do exemplo. Só que aqui no exemplo eu deixei 8 pixels de padding na parte de cima e na parte de baixo. E na parte esquerda e direita eu apliquei 16 pixels do padding. Para a gente fazer isso aqui no código, então primeiro vai 8 pixels e depois eu coloco um espaço e 16 pixels. Assim o primeiro valor é aplicado para a parte superior e inferior do elemento e o segundo é para a parte da direita e da esquerda. Se eu voltar aqui no exemplo e atualizar, perceba que então agora a altura ficou a mesma, mas a distância entre a parte esquerda ficou um pouco maior e da parte direita aqui também ficou. E para a gente concluir o nosso bloco de navegação, nós vamos adicionar esse ícone aqui do lado de cada item. Esse ícone, na verdade, é um caractere especial, que a gente não consegue adicionar digitando pelo teclado. Por isso, a gente vai usar um código específico. Eu abri aqui um site onde tem vários exemplos de caracteres especiais e onde a gente pode ver o código de cada um. Eu vou deixar o link desse site aqui na descrição do vídeo para você poder acessar também. E aqui tem vários exemplos. Por exemplo, se eu quisesse adicionar esse caractere aqui no meu documento, bastaria eu copiar esse código e colar ali no meu documento. Nesse nosso exemplo, eu escolhi esse caractere aqui. Então o que eu vou fazer é copiar esse código, vir aqui na minha página HTML e do lado de cada item, antes da palavra, eu vou colar aquele código e dar um espaço. Vou fazer isso para cada um desses meus links. Pronto, então eu adicionei aquele caractere especial usando esse código no início de cada um dos meus links. Quando eu voltar aqui e atualizar, no lugar daquele código, ele exibe então esse caractere especial, que é referente ao código que eu copiei. E assim a gente conclui então aqui o nosso bloco de navegação interna. A gente já aplicou todo o CSS que ele precisava e a gente também aplicou com CSS esse evento aqui de navegação mais suave. Quando eu clico então no link, ele me leva até o elemento de forma um pouco mais devagar do que ele levava antes. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal para não perder as próximas. E lembrando que na próxima aula nós vamos criar esse botão aqui. Ele serve para que quando o usuário esteja, por exemplo, aqui na metade do texto e ele queira voltar para o início, ele possa clicar nesse botão e ser redirecionado direto para a parte inicial do nosso texto. É isso que a gente vai aprender a fazer na próxima aula, então até lá!